em que ele fala uma coisa importante, né? Os jogadores eles são submetidos a uma metodologia de preparação física, de treinamento. Com todo o seu conhecimento, vivência de futebol, Bernardo, por que o Flamengo, em maio, está tendo tantos problemas musculares? Assim, é preocupante. Eu não sei se há sobrecarga nos treinos, eu não assisto aos treinos, ninguém vê os treinos, mas assim, é muito preocupante o que está acontecendo. Os jogadores estão no bagaço já em maio. Vários jogadores, inclusive as quedas de desempenho nos segundos tempos, algo que a gente vem pontuando aqui nas lives, na S1 Live há um tempinho, inclusive o André tem falado sobre isso também, passam por isso também. São jogadores que estão no bagaço fisicamente já. Então, aquele cuidado, né, que o Flamengo teve com alguns jogadores no Campeonato Carioca, por exemplo, a gente olha para nesse momento, e acho que tem que ter cuidado no Campeonato Carioca mesmo, não tem que jogar Vera, não. Mas a gente olha para isso agora e fala, pô, o que está acontecendo? Por que esses jogadores estão no bagaço tão cedo na temporada? Estamos em maio, né? Os jogadores, em tese, eles devem atingir a plenitude física lá na frente. Setembro, outubro, novembro. Quando você vê os jogadores no bagaço já em maio, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa errada está acontecendo. O Felipe Luiz, eu sou meio crítico com algumas declarações dele, mas teve uma declaração que ele deu numa coletiva faz um tempinho já, foi nesse ano, se eu não me engano, depois da data FIFA, né? Em que ele fala uma coisa importante, né? Os jogadores eles são submetidos a uma metodologia de preparação física, de treinamento, e aí eles são cedidos às seleções, né? E aí são submetidos a outro método de treinamento, seja físico, técnico, tático. E aí é claro que dá uma quebrada. Nas seleções os caras usam o cara à vera. Você pega, por exemplo, o caso do Uruguai, que é treinado pelo Marcelo Bielsa, que é um técnico que gosta de times que façam marcações individuais, pressão na saída de bola do adversário muito forte e tal. Às vezes os caras não aguentam. Foi o caso do Arrascaeta, que sai com 41 minutos no jogo contra a Argentina porque estava machucado. Então isso tem que ser levado em consideração também. O Flamengo cede muitos jogadores às seleções, e as seleções hoje jogam demais, é um absurdo o que acontece. São 18 jogos para classificação de 6+1 a 7 seleções sul-americanas para a Copa do Mundo. Não existe isso. Pô, o André vai se lembrar, para a Copa de 86 o Brasil jogou 4 jogos de eliminatórias. 2 contra a Bolívia, 2 contra o Paraguai e já estava classificado. Para a Copa de 90, a mesma coisa. Jogou 2 partidas contra o Chile, 2 contra a Venezuela e estava classificado. Né? E jogava ali rapidinho, num período curto e tal. Então, tem essa questão. Essa questão é relevante também. Tá? Não pode ser tirada do contexto. Os jogadores eles são submetidos a uma metodologia de treino, de preparação física, até de dosagem de carga, aquela coisa toda, no clube. Aí eles vão para a seleção, o treinador da seleção, respectiva seleção quer que o time ganhe, né? Independentemente da metodologia a qual ele é submetido, no caso o atleta, no clube dele. E aí muda toda a forma de preparação e isso, claro, causa um problema ainda mais em jogadores frágeis fisicamente, como o Arrascaeta. O Pulgar não foi convocado para a seleção chilena na última data FIFA, né? Mas é um jogador que atua o tempo todo. Atua o tempo todo. Então é óbvio que uma hora a conta ia chegar. Só que eu acho que ela está chegando cedo demais. Ela está chegando cedo demais. Você vê, por exemplo, outras equipes do futebol brasileiro também sofrendo com isso de certa forma. O Internacional perdeu o Ener Valencia no jogo contra o Atlético Nacional de Medellín, com uma lesão muscular. Vai demorar um tempo para voltar. Então você tem casos pontuais aqui e acolá no futebol brasileiro, curiosamente, de jogadores que são cedidos às seleções nas datas FIFA, nas insuportáveis datas FIFA. E vem mais um aí em junho. Vem mais um aí em junho. Às portas do Mundial de Clubes, hein? Às portas do Mundial de Clubes. Preocupa, Ou seja, né? se houver lesões, corre o risco do cara perder o Mundial. E você tocou num ponto assim, Bernardo, antes de passar para o André, sobre a questão de tipo assim, cedo demais, né, para o período de maio. E eu olho para o banco de reservas do Flamengo, e você falou sobre sequência, exemplo, né? Pulgar não foi convocado na última data FIFA, mas Pulgar tá sentindo, porque vem numa sequência, joga todo jogo, praticamente. Pouquíssimos,
ele fica de fora. E quando fica de fora, porque tem 3 cartões, alguma coisa assim, né? Ele que acaba tendo um pouco mais de facilidade ali de receber o amarelo, ficou suspenso. É muito atípico o Pulgar estar de fora. Você acha que está faltando o elenco para o Flamengo? Ou você acha que o Felipe Luiz não está fazendo a rodagem, o controle de minutagem necessária? Né? Porque, assim, como você falou, tem jogadores cansados. E no jogo seguinte joga, e no outro joga, e o banco está ficando. Então, imagina que falta confiança para o Felipe, porque do banco os que mais entram é no ataque, por exemplo, o Michael, ou o Bruno Henrique, ou o próprio Cebolinha, se tiver no banco, Varela e Danilo. Pelo menos é os que eu mais vejo que tem oportunidade. Eu acho que a questão aí já foi abordada. O Flamengo tem muito jogador caro, com valor de protagonista, que é coadjuvante. E o Felipe Luiz está ligado nisso. Veja o valor que foi pago pelo Alan, por exemplo, que acabou se machucando ontem, infelizmente, até saiu aplaudido pela torcida e tal. Um jogador que tem custo de cara que vai decidir jogo na posição dele, né? Não vamos esperar que um volante chegue lá e marque gols, salvadores, todas as partidas, mas ele é um reserva, né? O mesmo vale para Cebolinha, Luiz Araújo, jogadores com custos altos, que não resolvem as partidas. Michael, são coadjuvantes. Então, de repente, o Felipe Luiz olha para isso e fala: caramba, olha que eu tenho no banco de reservas. Né? É claro que é um elenco, se a gente pegar o contexto do futebol brasileiro, com vários jogadores bons, mas não são decisivos e têm custo de jogadores decisivos. E não são, definitivamente não são. Acho que é um problema aí na montagem do elenco do Flamengo. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.